Gente, olha, eu vou falar em vocês no coletivo, talvez eu solte o nome de um outro que eu vou olhando aqui na tela, principalmente vocês que se apresentaram, nós fomos apresentados, mas eu estou extremamente feliz, honrado e agradecido de estar aqui, de poder me comunicar com vocês, com cada um de vocês. Eu sei que essa daqui é uma comunicação em grupo, mas eu sei individualmente o valor de cada um de vocês e acreditem, eu sei das suas lutas, das suas guerras, das suas conquistas, das suas batalhas, dos seus desafios, dos seus fracassos, das suas dores, das suas emoções, dos seus sentimentos, e eu sei de tudo que você está batalhando na sua vida no contexto geral. E é por conta disso e por conta de eu ter tido a oportunidade de me conscientizar de tudo isso em primeiro momento da minha vida, que eu fui em busca de achar um ponto comum para que a gente pudesse, para que eu pudesse, em primeiro lugar, me desenvolver, conseguir conquistar o meu espaço, conseguir me libertar de muito dos meus defeitos, das minhas fraquezas, conseguisse controlar as minhas dificuldades e conseguisse, em um segundo momento, começar a duplicar e ensinar isso para as pessoas. Então, essa é a minha missão, esse é o meu propósito, essa é a minha batalha e essa é a minha alegria. É isso que me faz feliz, é isso que me irradia felicidade. E aqui, hoje, eu estou vivendo um dos melhores momentos da minha vida, porque eu estou fazendo o que eu amo, com uma pessoa que eu amo de paixão, que é o Eric, que eu tenho maior admiração, que tem uma energia incrível, e com vocês, que estão honrando aqui o tempo de vocês e o meu, para que a gente possa ter uma troca de experiências e comunicação muito efetiva. E que isso não fique aqui, e que isso se irradie pelo tempo, porque esse é o propósito, que você se recorde desse momento amanhã, no momento que isso for necessário, no momento que isso fizer sentido, porque muitas das coisas que serão ditas aqui pode ser que elas não façam sentido agora, mas no dia de amanhã ela se encontre com você e você fale assim, poxa, é aquilo que o Márcio falou. Porque desde agora eu já vou dizer uma coisa para vocês. Se o que eu disser aqui para vocês não for igual ao que acontece na vida de vocês, esquece, não faz sentido nenhum, não é verdade. Verdade é a igualdade entre o que se diz e o que acontece. Se o que eu disser aqui para você foi igual ao que acontece na sua vida, ótimo, é verdade, mas não é a minha, é a sua, porque você consegue sentir e experimentar. Então, a maior parte de tudo que eu falo, eu já vivenciei, eu já experimentei, eu já medi, eu já senti. Então, eu busco comunicar com a verdade, de uma forma que você possa experimentar na sua vida também. E se você experimentou, é seu. E não duvide de você, não duvide dos seus sentimentos. Talvez uma coisa ou outra você não experimente, porque algumas palavras podem existir mal entendidos, você não pode me duplicar, mas talvez eu fale de uma forma ou de outra, ou em um outro momento você também conversa com o Eric e você consiga perceber as coisas para a sua vida. Tá legal? E eu ia antecipar uma coisa que eu acho que eu falei sobre gratidão. Eu sou muito grato, já falei para vocês. E né, hoje eu estou aqui com os meus pais, minha namorada está aqui, estou na casa deles, a gente vai ter um almoço. E foi ela que me trouxe uma definição muito boa sobre gratidão. Porque hoje eu vivo um estado de gratidão. Uma coisa é a gente falar, poxa, eu sou grato, eu estou grato, e você agradecer. Outra coisa é você viver um estado de gratidão. E eu atingi esse estado de gratidão depois que eu comecei a organizar o meu tempo, assumir todos os meus papéis em cada uma das áreas da vida e fazer exatamente aquilo que é o certo. Eu vou explicar e vou mostrar esse processo para vocês e vou contar as histórias. E quando eu cheguei nesse momento de sentir que eu estava em estado de gratidão, que é aquele estado que você fala, cara, eu estou sentindo muita bênção, eu sou muito agradecido, e você permanece. Ou seja, quando eu não estou em ação, quando eu não estou fazendo alguma coisa, quando eu não estou trabalhando, quando eu não estou malhando, quando eu não estou cuidando do corpo, cuidando da casa, cuidando da família, quando eu não estou produzindo para os meus negócios, eu estou parado. E quando eu estou parado, eu estou no estado de gratidão. Porque o único sentimento que vem em mim é a contemplação de, cara, muito obrigado por tudo que está acontecendo, muito agradecido. Então, não preciso nem fazer força, é um estado que é permanente. E aí, um dia eu comentei isso com a minha namorada, ela disse o seguinte, ela falou, olha, a melhor gratidão que você pode ter na sua vida é continua fazendo o que está certo, continua fazendo, continua, segue em frente fazendo o que é certo. E desse momento em diante, eu já estava fazendo, mas só reforçou aquilo que eu já tinha para mim. Continua fazendo o que é certo. É tão simples, né? É tão fácil. Depois que a gente entende, depois que a gente faz, depois que a gente se organiza, depois que a gente se liberta, né, de uma série de coisas que são prejudiciais. Mas deixa eu compartilhar a tela aqui. Deixa eu só olhar aqui onde que ela está. A apresentação está aqui. Compartilho.
O Eric, me dá um ok se está compartilhada, tá? Ela aparece grande ou ela está aparecendo o PowerPoint em volta? Ainda o PowerPoint em volta. Tá, você sabe como faz só É para aqui aparecer embaixo, ó. Aqui embaixo tem uma telinha. Você coloca aí. essa aqui? Na outra, a outra. Vem mais para cá, do Qual? lado do menos, do lado do menos. Isto. Essa aqui. Aí. Pronto. Então vamos lá, olha. Eu combinei com o Eric, falei o seguinte, Eric, vamos fazer um treinamento. Eu quero levar para a sua equipe um pouco do meu conhecimento pelo seguinte: o que mais me faz bem na vida é ser aquilo que eu tenho de melhor dentro de mim. E aqui eu estou sendo o que tem de melhor dentro de mim, que é comunicar e transbordar tudo aquilo de bom que está acontecendo na minha vida, todas as conquistas que eu tenho. Então, eu falei para o Eric, vamos fazer um treinamento de desenvolvimento pessoal, controle do tempo e sucesso para a sua equipe. E vamos ver no que eu posso ajudar vocês. Então, aqui, ó, a gente vai conversar sobre o que está aqui, ó, os pontos. Quem sou eu? Por que desenvolvimento pessoal, controle do tempo e sucesso? As áreas da vida e os ciclos. Reduzindo o seu nível de estresse. Isso não é para você. E depois, por fim, a gente faz eu faço umas considerações finais e eu abro para vocês, a gente faz umas perguntas. Acho que vocês podem colocar lá no chat, no bate-papo. Aí eu vou lendo e eu vou respondendo para vocês para ficar mais dinâmico. Então, quem é o Márcio Mello, né? Quem sou eu? Eu sou um cara que acho que eu já contei um pouco da minha história para vocês. O Eric, como vocês disseram, ele bombardeou a cabeça de vocês, né, a semana inteira com essa energia dele, vamos e tal, o Marcel vai arrebentar, tudo mais. Ele fala assim. Então eu sou um cara que, assim, eu batalhei e batalho demais no sentido do que eu comecei a dizer para vocês, em resolver os meus problemas, alinhar a minha vida, conquistar os meus sonhos e objetivos, de deixar para trás os vícios, as derrotas, os fracassos, entender uma série de coisas. E nada mais do que cada um de vocês também faz e vive na vida. Lembra que eu disse? Eu conheço cada um de vocês. Eu conheço porque o coração da gente é o mesmo. Os sonhos e os objetivos são os mesmos. O que muda é o conteúdo de cada um deles. Nós operamos e vivemos a vida tudo igual. Eu me especializei em mentalidade, mente humana, e a mente de cada um de nós funciona exatamente igual. Só que o conteúdo de cada um é diferente. E as experiências de cada um é diferente. Lembra que eu falei? Somente cada um de nós sabe os fantasmas que carrega, as lutas que trabalha, que trava, né? E os sonhos que almeja. E aí, diante de tudo isso, qual que é a minha busca, né? Qual que foi a minha busca? A minha busca foi encontrar um ponto comum, uma base. O que eu consigo, né? Por onde eu começo? E aí eu coloquei aqui, não, por que desenvolvimento pessoal, controle do tempo e sucesso? Então, a história foi, eu fui em busca e eu queria saber, poxa, por onde eu começo? O que eu faço? Eu cuido de mim, eu cuido do corpo, eu cuido da família, eu cuido do que eu já tenho, eu cuido da minha cabeça, eu vou fazer terapia, eu trabalho mais, eu falo com os meus pais. Tinha que ter um ponto comum. E eu sempre tive muita habilidade. Quando, 2007, eu sou advogado, em 2007, depois de, peraí, me formei em 2002, 7 anos, eu decidi estudar para concurso público. Meu pai é procurador da República, teve uma vida muito boa, e eu falei, poxa, eu acho que esse aí é o caminho. E eu comecei a estudar, fui para um cursinho, e fiquei ali 7 anos estudando. E eu estudava das 8 da manhã às 18 horas, e às vezes ficava mais 1, 2 horas, e assistia às aulas. Então, assim, foi um processo que eu aprendi a ter muito controle de tempo, né? Como advogado, a gente ia fazer as audiências, eu tinha, né, 400 processos, trabalhava no sindicato, era uma loucura, então eu tive que aprender a controlar muito bem ali o tempo. Mas estudando ali, eu tive que aprender muito mais, porque não sei se alguém teve a oportunidade de ler um edital de um concurso para juiz federal, só de ler o edital é um dia de estudo, porque ele é extenso, enorme, é muito grande. A maioria desiste na hora que lê o edital. Mas, enfim, eu comecei a estudar, comecei a organizar o meu tempo, só que mesmo eu organizando o meu tempo, a minha vida ruiu. Ela ruiu em que sentido? Eu peguei e eu achava, eu falei, poxa, vou focar aqui nos estudos, eu resolvo a parte, né, os estudos era o trabalho, né, era a profissão, passo no concurso, minha vida está resolvida. E eu foquei nisso. Só que eu deixei de lado alimentação, eu deixei de lado atividade física, eu sempre fui esportista, né? Desde os 4 anos de idade, meus pais me jogaram dentro da piscina, né? Como criança, para nadar, fazer esporte, eu me apaixonei, virei atleta, fui campeão paulista, brasileiro, tive esporte totalmente dentro da minha vida. Deixei ele de lado e deixei a namorada de lado, não dei atenção, então imagina, perdi o relacionamento, engordei,
ficava estressado, não sabia o que fazer, aí ia beber com o pessoal depois da aula, sabe assim? Então, assim, não estava alinhado. E o concurso rolando. Eu vi os meus melhores amigos se casarem, porque isso foi por volta dos 30 anos. Eu vi os meus melhores amigos terem filhos, eu vi os meus melhores amigos tendo sucesso, indo viajar, e eu fui me desconectando dessa turma, porque é meio que natural, né? Você não está se expandindo, você não está crescendo, você não está alcançando, e você não quer conviver, você se sente menos, você se sente menor, você se sente mal. E foi natural. Uns até se divorciaram, né? A gente ri, pô, deu 7 anos, deu tempo do cara casar, ter filho, se divorciar, e eu ainda não tinha nem saído do lugar. Mas a vida ruiu, e a cabeça foi junto. E o pior foi a cabeça. A mentalidade, eu fiquei assim, eu tinha a oportunidade de estudar 8 horas por dia. Eu tinha um cronômetro, eu cheguei a bater 8 horas de estudo no cronômetro ali, de leitura, por vários dias. Então, eu tive a oportunidade de estudar muita coisa. E estudando direito, você se aprofunda na essência humana, porque é das relações humanas que se constrói, que nasce o costume, nasce o hábito, e depois, por ser uma coisa lógica ou, sei lá, racional, ela acaba se tornando uma lei, né? Um dogma daquela sociedade, e a gente sobrevive diante daquilo, e um juiz vai fazer toda uma interpretação para aplicar a lei nos casos concretos. Então, eu tive a oportunidade de estudar isso de uma forma muito aprofundada. Só que tinha uma parte de tudo isso que não estava legal. Era o Márcio. O Márcio estava muito mal. E aí o Márcio acabou chegando num ponto assim, isso não dá mais para mim. E olha que eu não sou um cara de desistir. E eu nem sabia como que desistia, mas é que eu cheguei num ponto assim, ou eu me jogo na droga psiquiátrica, ou eu me jogo da janela do apartamento, quase que literalmente, porque eu estava muito infeliz. E aí, eu peguei, parei com o concurso, parei de estudar, falei, isso não dá para mim, não foi fácil, imagina, 7 anos, uma vida, todo um contexto. E aí, ali naquele momento, eu falei, beleza, agora, peraí, eu já sei estudar, eu tenho tempo para estudar, deixa eu procurar soluções e saídas. E aí eu comecei a pensar religiões de um lugar, do outro, da Índia, da China, da Indonésia, da Austrália, e comecei a estudar, me aprofundar em tudo isso. E eu estudei muitas outras coisas. E aí eu comecei a entender que eu precisava fazer um redesenvolvimento de dentro para fora. Eu precisava cuidar do Márcio de dentro para fora. E aí foi que começou esse processo. E esse processo foi uma questão de organização de tempo. E aí eu comecei a entender. É lógico que agora eu vou sintetizar tudo, eu vou trazer aqui para tempo presente, para vocês. Né? Como que eu vivo a minha vida hoje? O que que eu faço para a gente também conseguir otimizar o tempo que a gente tem aqui dessa apresentação? Eu faço o seguinte, todo mundo tem as mesmas 24 horas do dia, certo? Isso aí vocês devem ouvir nos treinamentos aí da Rinode com muita, né, com muita atenção. O Eric também fala bastante disso, a gente conversou. E assim, imagina se eu pegasse e eu pegasse um planejamento meu. Poxa, eu consigo acordar 4 horas da manhã. Olha a minha rotina. 4 horas da manhã eu acordo, até às 4h45 eu já tomei café, arrumei a cama, a roupa, me preparei, tudo pronto, e eu sento às 4h45 e eu começo a ler. E aí eu faço uma leitura e tem uma razão e um propósito para isso. Às 5h45 eu paro de ler, eu li 1 hora, depois eu tenho 15 minutos, que é o trânsito que eu levo para chegar até a academia, às 6 horas eu começo a treinar, aí vai um treinamento para a cintura, para o corpo, essa parte aqui, porque como atleta corre nada demais, se não fizer esse fortalecimento eu vou ficar com muita sobrecarga e dor. Depois eu entro na piscina, nado 1 hora, saio, faço musculação, 8h30 eu saio de lá, vou para casa, me arrumo, 9 horas eu estou em estado de produtividade. Agora eu vou explicar para vocês o porquê dessa rotina, o porquê dessas áreas e porquê dessa organização temporal. Vou até passar o slide. Então, assim, eu falei aqui, né, a estratégia é o tempo como aliado. Eu bati nas 24 horas do dia, que todo mundo tem, e já vou abrir uma janela aqui. Pensa comigo. Não adiantaria você pegar a minha rotina e duplicar na sua vida. Por quê? Lembra que eu disse para vocês? Embora a minha mente, a do Eric, a do Marcelo, a da Kátia, funcione exatamente igual, o conteúdo que tem dentro e as experiências são diferentes. E, além do que, quem está observando tudo isso é você. É um ser que é diferente do Márcio. Então, a programação ela é única, ela vai ser sua. Diante do quê? Diante dos seus sonhos, dos seus objetivos, e sonhos é aquela coisa imaterial, os sonhos é aquela imaginação, é aquilo que está dentro de você, que a gente escreve, coloca no papel, está no quadro ali do Eric, e aí a gente mensura em números, porque números a gente consegue calcular e fazer um alcance aproximado, e aí ele se torna objetivos.
Essa é a diferença. E aí, depois que ele se torna objetivo e a gente mensurou ele, a gente sabe a dimensão dele e o quanto de energia a gente precisa para alcançá-lo. E aí a gente vai ter que fazer o quê? Dividir em meses para a gente saber o quanto que a gente consegue até alcançar isso. Aí a gente faz um planejamento. E aí, cada mês, a gente vai atingindo partes desse objetivo. E cada mês a gente chama isso de meta. Então, você bate as suas metas mensais. Depois a gente vai subdividir um mês em quê? Em semana. Na semana você tem, por exemplo, o quê? Você tem um planejamento, que o melhor dia para se fazer é domingo, eu gosto do domingo, que é, dentro da sua rotina diária, colocar os horários que você tem de algumas coisas que são eventuais. Exemplo, poxa, segunda-feira eu tenho dentista 14 horas, está marcado lá das 14 às 15, então esse horário está reservado para isso. Tá. Eu tenho buscar as crianças na escola, que eu nunca busco, é o motorista que traz. Então, às 18 horas até às 19h30, eu estou ali para buscar as crianças na escola. Tá, quarta-feira tenho que ir para o interior, que eu vou na fábrica do negócio que eu estou fazendo, então eu já reservei a agenda aqui das 14. Então, assim, são coisas eventuais que acontecem na semana, não é rotina. Rotina é aquilo que se repete todos os dias. Lembra que eu falei para vocês? Eu acordo às 4, eu me troco, me arrumo uma cama, escovo os dentes, faço higiene pessoal, tomo café e vou fazer a minha leitura. Então, rotina é aquilo que se repete. E assim, ó, não se preocupem com tantos detalhes, porque depois, no final, vou dar uma tarefa para vocês. Vocês vão entrar na minha bio do Instagram. Lá tem esse e-book com todos esses planners e as instruções. Como fazer a minha rotina diária, como fazer o meu planejamento semanal, e depois aí tem uma outra questão sobre insights, sobre fechar ciclos, eu vou falar tudo aqui. Então, aí ali vai ter um material para vocês. Porque eu sei que aqui conversando, vocês vão gostar, vocês vão duplicar, vão se sentir bem, vão falar, uau, é isso. Só que na hora que desligar a live, o que acontece? Aí você, o que era mesmo para fazer? E isso é normal, porque isso daí é meu, é minha vida, é natural. E eu estou abrindo essa janela. Pode ser que você já conheça, já saiba, mas pode ser que não. Aí o que acontece? A janela fecha e você, nossa, muita coisa. Então fica tranquilo que depois tem um material de apoio. E aí, eu falei, né, de quantas horas você tem no dia, como você pode copiar, se você pode copiar o modo de operação de outra pessoa ou não, não. E aí eu quero falar sobre as áreas da vida. A vida é uma coisa só, certo? Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Embora muitas pessoas achem que vamos fazer. Não, isso aí eu vou deixar para depois. Agora eu não estou preparado. Não, gente, a vida está acontecendo tudo e todas as áreas ao mesmo tempo. Pode ser que você não está pondo a sua ação e a sua atitude em determinada área, mas ela está acontecendo. A vida roda o tempo todo em todas as direções. Então vamos lá, vamos falar sobre as áreas da vida. A gente divide e compartimenta as áreas da vida para uma melhor observação e para que a gente possa observar e falar assim, poxa, essa área precisa de mais atenção, precisa de mais carinho, eu preciso colocar mais energia aqui porque isso está transbordando coisas negativas para as outras. Por exemplo, eu tenho um relacionamento com os meus pais, mas ele está muito ruim, eu brigo com eles, aí eu chego no trabalho pé da vida e não consigo trabalhar direito. Entendeu como que aquela área está gerando um transbordo negativo e está influenciando outra área e que pode também transbordar e influenciar a vida no contexto geral? E esse é o tal do equilíbrio. Então, a gente divide para poder observar. E o óbvio é o quê? É que cada uma das áreas transborde positividade para outra. Como é isso, Márcio? Poxa, se eu acordei 4 horas da manhã e eu me organizei, me arrumei, estou ali pronto, com disposição, e vou para a academia, faço atividade física, do que eu amo. Como que vocês acham que eu me coloco 9 horas da manhã, na hora que eu vou começar a trabalhar? Eu estou brilhando, eu estou ali, cara, me dá o que eu tenho que fazer, porque eu vou passar através, eu estou pronto, eu estou preparado. E para que ninguém levante aquela lebre, existe, óbvio, uma contagem de horas que eu durmo. Para que eu não levo, dormir meia-noite e acordar às 4, eu vou acordar imprestável. 9 horas, 8h30 eu entro no meu processo de descansar, de dormir, desligando, avisando, tchau, boa noite, namorada, mãe, pai, minhas coisas. No máximo 9h30, errando, 10 horas estou dormindo. Porque essa é a minha rotina, lembra? A minha estratégia dentro das minhas condições. E cada um vai desenvolver a sua. Pode ser que você tenha, né, os compromissos, os horários que você tem que ajustar. Mas a média de horas dormidas é 6h30, 7. Então, isso daí me serve e me basta. E aí, beleza, vamos lá, áreas da vida. Quais são? A gente tem 8. Primeira área da vida. Eu, Márcio, minha ambição pessoal, minha alimentação, minha higiene pessoal e o cuidado com o meu corpo, a atividade física, a saúde no geral. Essa é a primeira área da vida. Ela me dá papéis. Eu tenho papéis na vida.
Isso são papéis. O que é papel? É como se eu fosse um ator. Eu tenho que interpretá-los. E eu os interpreto de duas formas. A decisão é minha, lembra? Livre-arbítrio é a nossa liberdade, está sempre acima da responsabilidade. Responsabilidade é assumir o seu papel ou não. Eu quero assumir? Quero. Eu quero assumir o meu papel de cuidar do meu corpo, da minha saúde e da minha alimentação, porque eu entendo o contexto geral. E eu espero que vocês cheguem nesse raciocínio também. Nunca foi assim, né? Eu judiei demais do meu corpo. Eu também me atrapalhei, saía, bebia demais, exagerava, não dormia direito. Fiz bastante coisas que me fizeram o quê? Me fizeram entender pela dor e pelo sofrimento que isso era um papel e que se eu não ajustasse isso ia continuar pela dor e pelo sofrimento, vindo a experiência de eu entender que era um papel. E depois que eu entendi isso, eu falei, cara, pera, para tudo. Se esse é o meu papel de cuidar desse corpo, por que eu vou ficar judiando dele para que ele me traga sofrimento e dor a médio e longo prazos e eu tenha que entender que ele é um papel? Já entendi que é um papel. Então vamos por amor. Por amor, eu faço os sacrifícios, que depois não são mais sacrifícios. É sacrifício no começo que a gente está agarrado a vícios, está agarrado a conceitos, está agarrado a hábitos que não são de sobrevivência. E eu vou dar um exemplo. Por exemplo, que talvez da maior parte das pessoas. Consumo de açúcar não é um hábito que a médio e longo prazo vai te trazer prazer, vai te trazer mais disposição, vai te trazer uma melhor autoestima e mais confiança. Não vai. O excesso de consumo de bebida alcoólica, os cigarros, então, assim, comidas que não são saudáveis, por exemplo, vou comer só fritura. Lógico que não. Sedentarismo, poxa, eu não faço uma caminhada, 30 minutos, eu não me preparo, isso não ajuda o meu corpo a se desintoxicar sei lá, de outras substâncias que estão por aí. Então, esses hábitos, né, negativos, em oposição àquilo que você deve fazer, essa é a luta que a gente começa a travar quando a gente quer se colocar numa posição de assumir um papel na primeira área da vida. Não é fácil, eu sei disso, eu já passei por isso. Às vezes, eles são hábitos que estão, né, que são as fugas de coisas que você não conseguiu resolver na vida. Né? Muitas das vezes, poxa, tive um relacionamento, deu errado, tal, fui beber e ali eu resolvi e aquilo permaneceu na minha vida. Passaram-se anos, eu nem lembro mais que é isso. Quando eu era criança, eu chorava, minha mãe me dava doce, chocolate, eu comia, ficava bem. Agora eu sou um adulto, eu nem lembro o que é aquilo. Então, seja lá qual foi o motivo, você vai ter que se reencontrar com isso, entender que isso não é saudável para você e que não te coloca em estado de produtividade. E aí eu vou falar para você o que é um estado de produtividade. E também vou dizer aqui, você vai falar assim, pô, Márcio, mas quando eu estou comendo, eu não estou em estado de produtividade? Sim, você está, para a primeira área da vida. Mas e para a terceira? A terceira é o trabalho, são os grupos. Então, se você não tiver com disposição, não dormiu bem, não se alimentou bem, você acha que você consegue chegar aqui numa... Eu conseguiria chegar aqui nessa apresentação se eu não tivesse dormido bem, se eu não tivesse me alimentado bem. Eu ia estar feliz aqui? Eu ia estar disposto aqui, com as ideias fluindo na minha cabeça, tendo insights, eu mesmo falando e tendo insight. Não ia funcionar isso. Então, isso faz parte do contexto. Para você entregar na terceira área da vida, você precisa ter a primeira muito bem ajustada. E quanto mais ajustada ela tiver, melhor a sua entrega na terceira. A gente está falando aqui de empreendedorismo. Empreendedorismo, você tem que ajustar todas as áreas da vida. Não dá para viver aquela vida compartimentada. Ninguém sabe o que eu como, ninguém sabe o que eu faço, ninguém sabe quem é minha namorada, ninguém sabe quem é minha família. No trabalho, ninguém do trabalho sabe quem é minha família. E na minha família, ninguém sabe com quem eu trabalho. Meus amigos não sabem. Esse é o costume, a cultura de uma sociedade que veio educada e recebeu conhecimento de um sistema de ensino que foi projetado no começo do século XVII por ditadores, pelos Rockefeller, não, século XVIII, desculpa, pelos Rockefeller, por uma turma que queria a necessidade do momento. Pessoas que fossem trabalhadores de fábrica, seletistas, pessoas que... E eu não tenho nada contra quem trabalha seletista, acho que está tudo certo, só estamos dando uma explicação para a conscientização. E esse sistema criou pessoas para a era que já acabou, para a era industrial, para a era de você trabalhar na fábrica. Só que você não precisa mais hoje, você pode, né? E a necessidade hoje é outra. Então você precisa empreender, você precisa passar através de uma condição de não ser empregado, de não se importar, né, com a empresa, porque, poxa, por que eu vou me importar com a empresa se eu toco hora por dinheiro, meu tempo por dinheiro, né? O problema é do patrão, mas aí de repente você fala, pô, mas agora eu sou patrão, como é que funciona isso daí? Então, todos esses conhecimentos a gente precisa colocar dentro da vida.
E isso a gente começa a organizar com o tempo, e eu vou mostrando isso para vocês. Então vamos lá, eu falei da primeira área da vida, abri várias janelas aqui, vamos para a segunda. Qual que é a segunda área da vida? Relacionamento. Eu, Márcio, como filho, pai e mãe, eu, Márcio, como marido, como companheiro, como namorado, e eu, Márcio, como pai, se eu tiver filhos, né? Se eu tenho filhos, então essa relação família. Tudo que está envolvido nessa relação é a segunda área da vida. Essa área mais difícil, é a área que tem mais transtorno, é a área que mais transborda coisas para as outras áreas, porque essa área é a área de maior dificuldade para lidar. E, ou seja, é a que você tem que gastar a maior parte do seu tempo? Não. Mas é a área que talvez você tenha que colocar maior atenção para você resolver os problemas dali, porque, assim, ao mesmo tempo que ela tem a maior quantidade de problemas, ela é a que, quando solucionada, é a que mais vai te dar força e energia e apoio para você seguir adiante. Porque ela gera e dá o sentido para você realizar os seus sonhos, para você batalhar, para você ir atrás de coisas que são difíceis, para você se lidar com pessoas que você não gosta, para você passar através de situações que são desagradáveis, mas são temporárias. Você fala, mas qual que é o sentido disso? Só por mim? Não, por mim não quero, desisto. Só não, cara, pelos meus filhos, pela batalha que meu pai travou para chegar até aqui, me dar essa oportunidade, pela luta da história da minha mãe, pelo legado que eu sei que hoje eu sei, porque antes eu não sabia. Porque antes era uma pessoa que eu nem sentava para conversar com eles. Eu estou falando da minha vida, da minha história. E depois de anos e buscando solucionar as coisas e entendendo que a família era realmente o grande suporte da vida de qualquer ser humano, eu comecei a sentar e conhecer muito da história deles. E aí que eu comecei a valorizar cada vez mais. E isso só me trouxe mais força. Então eu sei que a maioria de cada um de vocês, assim como eu ainda tenho muitas coisas para se resolver, a natureza é perfeita. Entende uma coisa, os pais, os familiares, você não consegue se desconectar. Você até pode, não vou falar, não vou ver, não quero saber, mas está na alma, está no coração. Se alguém está sofrendo lá do outro lado, você vai sentir. Deus parece que fez, parece não, ele fez perfeito. Ele falou, tá aqui, ó. Você pode abandonar seus amigos, você pode sair desse emprego, você pode não falar com fulano, ciclano, beltrano, você pode nunca mais ver essa pessoa, mas a sua família você vai ter que resolver. E aí, quando você entende isso, você fala, bom, não tem para onde correr, se eu correr para cá vai ser dor e sofrimento, se eu correr para cá vai ser por amor, mas tudo bem, vai ter a dificuldade, vou passar por aqui. Aí você resolve passar por aqui. Quando você passa por aqui, você só ganha. Porque se você resolveu aqui, depois nos grupos, no trabalho, vai ficar muito mais fácil. Porque primeiro que você já tem experiência daqui, você vai ter o suporte, você vai ter o conhecimento. E para você passar através da segunda área da vida, para você se expandir de dentro para fora, o que você vai ter que ter feito? Aí você vai ter que se reequilibrar dentro. Boa alimentação, dormir bem. Porque você sabe, é óbvio, né? Todo mundo aqui tem essas experiências. Você não vai lá conversar com seus pais sexta-feira à noite, cansado, semana difícil? Não, você vai sábado de manhã, aquele dia calmo, aquela energia boa, depois do café gostoso. Ou seja, você começa a ser uma pessoa de planejamento. Eu não vou a qualquer hora, eu marco hora para as coisas acontecerem. Sabe o que é virar chave? O Eric gosta dessa, virada de chave. A gente ia nas palestras, eu, Eric, e aí ficava, né, o pessoal falando lá, e eu do lado do Eric, eu lá falava, papai, o que é isso aí? O que ele falou? O que significa? Né? E a gente tentando entender, aí o Eric, não sei, papai, sei lá, virou a chave, vamos tal, não sei o quê. E essa foi para você, viu, Eric? Eu fiz essa live e depois eu acho que eu falei até seu nome, mas se não falei, está dito aqui. Virada da chave é o seguinte, é um momento em que você percebe que você pode ser causa da sua vida, você tem que ser causa. O que é ser causa? É fazer com que alguma coisa exista. Ser efeito é você ser o resultado de alguma coisa qualquer, você é o resultado do que fizeram, você é o resultado do que aconteceu, você está ali, você só fica resultado, você fica reclamando e você fica justificando. Virar chave é você entender assim, opa, peraí, se alguém fez isso acontecer, por que não fui eu? Então eu vou fazer isso acontecer. Isso é virar chave. Entenda virar chave como uma corrida de 20 quilômetros, uma meia maratona. Você correu 10, você virou e você está voltando. Só falta metade. E essa metade é positiva. Ou seja, quando você entende isso, a sua vida já virou por positivo e ela começa a subir. E quando você se torna a causa, é o quê? Eu preciso resolver isso? Ok. Quando eu vou resolver isso? Pega a sua agenda, abre ela e coloca no papel o dia e a hora.
Eu vou resolver isso segunda-feira às 14 horas, porque eu tenho 1 hora aqui. Vou encontrar com a pessoa. Pronto. Esquece. A hora que chegar lá, só executa. Ah, e olha, agora eu tenho esse outro ponto aqui para resolver da minha vida. Legal, deixa eu ver aqui. Segunda-feira, 14 horas, já está ocupado. Terça-feira, não tem, está tudo... Quarta-feira, às 16 horas. Quarta-feira, 16 horas, aqui, vou executar tal tarefa. Até às 17. Pronto, fechado. Tira da cabeça. O problema é que a gente vive com ciclos, e agora eu vou falar dos ciclos. O que é um ciclo? Ciclo é alguma coisa que se repete com regularidade. Mas o que é um ciclo de ação? Ação. Ação é um ciclo que tem começo, meio e fim. E para você ser causa na sua vida, você tem que determinar quando ele vai começar. Ele vai começar aqui, segunda-feira, às 14 horas. O que vai acontecer durante das 14 às 15? Eu vou conversar com fulano, eu vou entregar um documento, eu vou baixar um produto, eu vou executar a tarefa. E às 15 horas, ele se encerra e acabou. E aí o que aconteceu? Você é causa e você executa as ações. E quando você faz isso, você está no controle da sua vida. E aí quando você está sabendo disso, em todas as áreas da vida, alinhado com seus objetivos, propósitos, um monte de coisa vai emergir para você. Vai emergir... Primeira coisa, eu vou falar de uma coisa emocional muito bacana. Vocês vão entender de uma forma sublime. Sublime, assim, é bem sutil, bem leve, bem... Nossa, nunca tinha me dado conta disso. A ansiedade que você tem de não saber o que vai acontecer amanhã, você vai continuar com ela, porque você não vai ter se dado conta que ela se transformou em entusiasmo. Entusiasmo é a vontade de que aquilo que você programou, porque você tem certeza que vai acontecer, porque você gosta, você quer e a sua vida vai acontecer, é entusiasmo. Só que você vai estar tão viciado nessa emoção e dando nome diferente para ela, que você vai achar que você é ansioso. Eu escuto isso na minha frente, eu faço mentorias, as pessoas falam, nossa, ainda estou muito ansiosa. Eu falei, tem certeza que é ansiedade? E eu te falo isso, que eu descobri isso nos Estados Unidos, fazendo um experimento, que a curva energética da ansiedade e do entusiasmo são exatamente idênticas, muda a polaridade. Olha só, até isso é perceptível e eu tive a oportunidade de estudar. Então, tudo isso para mostrar para vocês como que é esse procedimento de crescer de dentro para fora. E eu adotei isso na minha vida. O Eric eu tive a oportunidade de compartilhar isso com o Eric nos últimos 3 meses. Eu tive algumas situações da minha vida, eu falei, tá bom, chega, acabou. Eu tive uma última desavença dessa em uma das áreas da vida, de chegar e falar assim, não vou assumir meu papel. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não vou fazer, vou aprender pela dor. E doeu demais. E eu falei assim, chega, eu sei tudo, eu aprendi, vou honrar tudo que eu aprendi, Deus me deu essa permissão, Deus me deu essa sabedoria, e era com ele o meu problema. E eu resolvi com ele, coloquei ele na frente de tudo na minha vida, eu falei, Deus, se você me ensinou, eu vou fazer. Se é isso que tem que fazer, eu vou fazer. E eu entendi que isso é viver por amor. Se você sabe, faz, isso é viver por amor. Se você sabe que você tem que ir, vai, isso é viver por amor. Se está dentro do seu coração e esse é o seu desejo, busca, isso é viver por amor. Porque senão não tinham te dado, senão você não saberia, senão não estava em você. Cria essa coragem dentro de você, acha as coisas, as pessoas e cria o espaço para que tudo isso aconteça de dentro para fora e viva por amor. Porque não faz sentido, não tem nenhum outro sentido na existência do que não for viver assim. Qualquer outro vai te levar para uma vida que não faz sentido e que te traz um monte de indagações, né, existenciais, filosóficas, idealistas, que terminam em outras. Eu fiquei 7 anos sentados, eu li livros, vocês não têm noção da quantidade de informações. Eu viajava na Roma Antiga, depois voltava para a Grécia, depois ia para tudo quanto é lado. Era direito canônico, era direito europeu, era direito italiano, alemão, era muita informação. E eu estava ali de verdade, buscando respostas de vida. Eu queria entender, eu queria saber. Eu falei, aqui vai ter as respostas. E as respostas eram muito mais simples do que eu imaginava. Mas vamos sair da segunda área da vida, né? Os relacionamentos, a família, e vamos para a terceira. Como eu já disse aqui para vocês, são os grupos aos quais nós estamos conectados. E o principal deles é o trabalho. O trabalho é a fonte onde a gente se conecta a outras pessoas para conquistar o quê? Os sonhos. Você concorda? O tamanho do seu sonho não é grande, não é grandioso?
Não é uma coisa uau, e sozinho não ia dar para alcançar? E nem ia ter graça. Você ia falar, poxa, quero compartilhar com alguém. Você não tem ninguém, como é que você vai se divertir com isso? Então, a gente, por uma necessidade biológica, existencial, não sei, divina, a gente precisa se conectar com outras pessoas, se associar a elas em grupos, para que a gente consiga, compartilhando ideias e tarefas, e consiga alcançar os nossos objetivos e os nossos sonhos, que são grandiosos. E um colabora e coopera com o outro. Então, existem vários papéis dentro de um grupo que você precisa, né, se colocar e fazer para que isso aconteça. E também você precisa se conscientizar de todo esse processo para que você viva ali. Quarta área da vida, o que é? Eu, você, cada um de nós como membro da raça humana. A gente faz parte do todo, a gente tem, né, esse impulso para manter a raça humana existindo. Você se conecta com o chinês que você nunca viu, o sueco. Como que você vê um chinês na sala, que o cara é de totalmente outra nacionalidade, você ser, porque ele é humano, porque a gente se identifica. Isso é ser um membro da raça humana, esse impulso para que nós conseguimos se manter existindo, essa vontade de deixar o seu legado, de escrever e de registrar toda a sua experiência para que isso venha para o próximo e o próximo não sofra, não passa pelo que você passou e a vida seja muito melhor, seja muito mais leve. Esse é o sentimento. Aí a quinta área da vida é a nossa relação com o reino animal, o reino vegetal, a questão do meio ambiente. Essas próximas eu vou passar mais rápido, porque a gente vai focar na primeira, segunda e terceira, mas são todas, fazem parte da vida. Aí a sexta área da vida é matéria, tempo, espaço e energia. Tudo que existe nesse universo. E aí a gente coloca atenção especial no tempo. A sétima área é você, eu, cada um de nós como seres espirituais e a nossa relação com cada um dos outros seres espirituais. E a oitava área, Deus, o infinito, o divino ou aquilo que você acredite que esteja regendo e criou toda a nossa vida, a nossa existência ou qualquer outra coisa que você acredite. Isso é a vida. Todo mundo tem isso. Cada uma dessas áreas existem e acontecem e elas têm papéis na nossa existência. Eu foco aqui na primeira, na segunda e na terceira para que a gente possa passar, né? E eu passei um slide, ele passou e aqui. Tá. Eu foco na primeira, segunda e terceira porque são as principais para que a gente comece esse processo de crescimento, de dentro para fora. Então, vamos lá. Vamos para a prática. O que eu tenho que fazer, Márcio? O que é a coisa mais importante com relação ao tempo? Você ter uma rotina. Mas rotina parece uma coisa chata, né? Na hora que a gente fala de qualquer situação desagradável, a gente fala, a rotina está me matando, a rotina do relacionamento, a rotina do trabalho, a rotina do meu dia a dia. Sim, ela pode ser pesada, quando você não entende o porquê dela e o para que ela serve. Entende? Eu vou responder os dois, o porquê e o para quê. Sabe por quê? Porque você precisa ter as coisas no piloto automático, senão você não vai dar conta do que é importante. Então, vamos lá, você precisa saber a hora que você acorda, você precisa saber o tempo que você leva até você ficar pronto para você... E aí eu vou falar por mim. Por que eu faço atividade física? Porque eu sei que meu corpo me dá autoestima, meu corpo me dá saúde, meu corpo me dá prazer, meu corpo me dá uma série de benefícios que vão ser bons para quê? Para que eu, na hora que eu for me relacionar com a minha família, eu tenha disposição. Imagina eu termino aquela live com vocês agora, eu desço para almoçar com eles, eu estou muito acabado. Galera, eu vou dormir primeiro, depois a gente almoça. Não vai funcionar. Ou então eu estava vindo para cá e aí eu chego aqui, tenho que fazer a live com vocês, eu estou mega cansado, eu estou, nossa, dando um monte de desculpa, não estou afim de... E tudo isso veio porque eu faço atividade física. E porque eu me alimento com as coisas que eu sei que são cada vez melhores. E não tem fim, são processos assim, qual que é o limite? Não tem fim, cada vez mais você vai descobrir melhores coisas, melhores alimentos, não, isso aqui é exagerado, tira. E o corpo, ele também vem se desenvolvendo em fases, e você tem anos da sua vida, então assim, 10 vezes mais tempo na sua vida fazendo o que você ama. Se você não ama cuidar do seu corpo, é porque você ainda não entendeu. Se é um papel seu, você ama sim. Só escolhe a forma que você quer fazer. Essa é a sua liberdade, a melhor delas, a que você ama. E aí, fiz tudo isso. Aí, o que acontece? Consigo me relacionar bem com a família, tenho disposição. Quando eu entro em estado de produtividade, eu tenho ali das 9 até meio-dia, 3 horas para fazer o quê? Para bater uma lista de tarefas que eu fiz às 4h30, às 4h45 da manhã. O quê?
Eu falei assim, bom, hoje, o que eu tenho? Hoje eu preciso falar com o contador, 9 horas. Hoje o que eu preciso fazer? Depois eu preciso falar com o advogado dos contratos. E depois sobra um tempinho aqui, eu estou falando isso eu como empreendedor, né? Não seletista. Seletista, aquele horário vai estar preenchido, você vai lá, executa as funções que vão te dar e acabou. Mas você como empreendedor, você vai, por exemplo, vamos dizer que você tenha 2 horas, né? Das 19 até as 21 para empreender. Então, naquelas 2 horas, você tem que, em algum momento, criar as tarefas do dia para que você as execute. E aí você não vai se matar, né? Aí colocar uma tarefa de 5 horas, você só tem 2, não consegue fazer e fica pé da vida. Não, né? Aí você vai saber mais ou menos quanto tempo você leva para executar essa tarefa. 1 hora. Quantas eu tenho? 2? Então, dá para fazer 2. Aí você coloca lá 2. Aí você chegou às 19. Pô, minha tarefa aqui, executa a tarefa. Agora eu vou para outra, executa a outra. Acabou. Coloquei 1 tijolinho, 2 tijolinhos no meu projeto de vida, em busca dos meus sonhos. Aí você vai dormir com aquele sentimento de realização. E sabe por quê e para quê da sua rotina diária? Porque se você acordar, por exemplo, segunda-feira acordei com um dia péssimo, acordei mal, eu sou normal, gente, eu sou um ser humano, como vocês, como todo mundo. E eu queria de verdade desligar o despertador e acordar às 8 da manhã e já pensando, cara, eu vou comer todas as besteiras da face da terra, eu não vou na academia, eu vou desmarcar minha live dessa semana. Passou tudo isso por mim. Só que passou também eu mesmo falando para mim na minha live da semana retrasada, olha, se você tiver um dia ruim, pega a sua rotina, ela vai salvar a sua vida e replica ela. E aí, o que eu fiz? O despertador acordou na hora certa. Acordei daquele jeito, fui, arrumei todas as coisas, difícil, pesado, comi o que tinha que comer, fiz direitinho, fui para a academia, malhei, foi difícil, tal. Eu fiz uma mentoria das 10 às 11 horas, mas eu saí assim, mas tão bem que aquilo desconectou e eu tive um dos melhores dias da minha vida, segunda-feira, e eu voei. Agora pensa comigo, se eu não tivesse a minha rotina, se eu não tivesse um papel estabelecido, se eu não tivesse o que seguir. Alguém já pegou o carro numa rodovia e entrou para o lado errado? E andou 50 quilômetros errado, ou 10 que seja, e falou, nossa, erramos o caminho. Aí você acha um retorno, vira, volta com o carro, e aí você fala assim, nossa, olha, erramos 100 quilômetros, 50 para ir, 50 para voltar, energia e tempo, e disposição. E você está no lugar, no ponto zero. Quantas vezes você olha para a sua vida e para o seu dia, ou você deve estar realizando agora, que você andou um dia para trás, ou 2 para trás, ou 3 para trás, ou 5 para trás. E para você voltar para o ponto zero, você vai ter que andar mais 5 para frente. Nossa, Márcio, que vai e volta. Pois é. Escuta isso. Eu estava fazendo uma live outro dia, e aí eu até comentei eu estava falando sobre um assunto, então um menino que nadou treinou comigo e ajudou a dar o exemplo. Eu, atleta, com disciplina, regrada, comendo certo e treinando todo dia. As nossas competições anuais terminavam geralmente dia 20 de dezembro, que era o último campeonato, né? Troféu Brasil, Troféu Finkel, e era um pouquinho antes do Natal. Terminava férias para molecada. Aí a gente saía de férias, ia beber, ia comer, se divertir, né? Rodava a baiana. E aí o que acontecia? Dia 15 de janeiro voltava a treinar. Voltava gordinho, bagunçado, cansado, né? Tudo, os horários e tal. Atleta, do dia 15 de janeiro, a gente levava 45 dias para voltar no estádio que estava no dia 20, para aí sim começar a ter ganhos. Atleta. Aí eu pergunto para você, quanto tempo você leva e você faz essa programação e você consegue se colocar nesse estado de se tornar produtivo do último dia que você estava produtivo quando você teve um dia ruim? Entendeu para que serve uma rotina? A rotina serve para você manter o que você já tem, o que você já conquistou na vida, para você manter a sua inteligência, a sua sanidade, a sua saúde, a sua casa, a sua família, os seus amigos e o seu trabalho. E os espaços que existem, as janelas vagas fora da sua rotina, que você vai aprender a calcular, é ali que você vai brilhar. É ali que você vai fazer aquilo que vai te levar para conquistar o que você ainda não tem. E isso tem que ser conquistado dia após dia. Todo dia você tem que pôr um tijolinho. E na hora que você entende isso, você consegue. Pô, sabadão vou trabalhar 1 horinha, vou trabalhar 2. Que seja meia hora, mas em meia hora eu cumpro uma tarefa. É a tarefa que é o tijolinho para meu objetivo, para minha meta. E todo dia você tem uma satisfação que você está andando para frente. Não tem satisfação melhor no dia do que você olhar para suas metas, para suas tarefas e falar, cumpri. E depois tem estratégias ainda. Qual horário do dia você é mais produtivo? Porque, por exemplo, eu posso colocar lá 4 tarefas no dia para executar.
falar com o contador, baixar um programa de certificação digital super complicado que eu nunca fiz e, sei lá, estou lembrando minhas coisas, né? Ir ali na Calunga comprar papéis para impressora e outros arquivos que eu estou organizando aqui para organizar meus negócios. Tá, meu horário do dia mais produtivo é das 9 ao meio-dia, ali eu vou. E à tarde? À tarde eu começo a ficar meio distraídozinho, tal. Tá, que horas vocês acham que eu vou colocar para fazer a tarefa da certificação digital? À tarde? Não. Aí é autoconhecimento. Eu vou colocar na hora que eu sou mais produtivo, na hora que eu estou lá, agora eu vou para cima, agora eu estou igual o Eric, assim, papai, agora eu faço tudo. Então, é naquele momento. Então, você vê essa estratégia. Isso é autoconhecimento. Isso você vai ter, mas isso você só vai ter quando você estiver organizado. Quando você tiver todo o seu tempo preenchido. Porque, de verdade, nenhum outro conceito você vai fazer sentido na sua vida. Né? Lá vocês vão encontrar no material que eu falei para vocês irem na bio do Instagram, o tal do insight. O que é um insight? Eu e o Eric, a gente conversava bastante sobre isso. Insight é o quê? Insight, se você pegar a palavra, né, insight é uma palavra americanizada de epifania, que também é uma palavra, mas significa, você pegar a etimologia, né, da palavra, ela significa graça divina. Graça divina? É aquilo que você não sabe ainda, mas que por algum motivo você se dá conta e vem na sua cabeça. E que a hora que você entender que era isso daí que faltava para você fazer a sua vida ser diferente do que ela veio sendo até hoje, você pega uma caneta, um papel, imediatamente você escreve, cara, meu insight, meu Deus. Eu estou correndo, porque os insights acontecem enquanto você está correndo, na atividade física, brota insight. O que a gente faz? Pega o celular e grava um áudio para mim mesmo, isso. A maior parte das coisas boas que eu construí, que eu venho fazendo na minha vida, foram os meus próprios insights. Então, como eu sei que é nesse momento que eles mais acontecem, eu estou preparado para anotá-los. E eu anoto eles e vamos lá. E eu tenho agenda. Quando que eu vou executar o meu insight? Eu já ia cumprir a tarefa que eu tinha determinado para mim. Só que agora eu vou cumprir a tarefa com plus, com mais uma ideia brilhante sobre o que eu já ia fazer. Ou seja, a sua vida, olha, apareceu riscado aqui, nem sei por quê. A sua vida vai ficar melhor ainda do que ela já era com esse insight. Por que vocês acham que eu faço leitura às 4h45 da manhã, 1 hora? É só insight, mas é um atrás do outro. Você começa a ler, e eu não leio qualquer livro, é um livro direcionado porque eu estou vivendo. 70% da minha vida está focada no trabalho, está focado em produzir os resultados dos meus sonhos, que é, né, hoje eu tenho um trabalho de grupo de mentorias e eu tenho um e-commerce para vender roupas fit, homem e mulher. Então está dividido em 2 frentes. E todas as minhas tarefas são para um negócio e para o outro negócio. Vocês acham que eu leio livros do quê? Disso. Então, de manhã, quando a minha mente acabou de acordar, melhor café, melhor comida, super descansada, no momento do dia que está super calmo, que não tem nada rolando, e eu vou lá e começo a fazer a minha leitura. E começa a me vir umas ideias brilhantes. Nossa, na hora eu vou colocando no papel, faço e coloco as minhas tarefas que eu vou criar no dia de acordo com aquilo ali e depois eu só executo. Entende uma coisa? Isso eu aprendi num livro, que eu não tenho ele aqui, não estou em casa. Eu comprei um livro nos Estados Unidos, me ofereceram um livro, acho que esse não serve, mas um livro grande. Lembra da Barça? Era maior que a Barça. Não sei quem conhece aqui vai lembrar. Era muito grande. E aí, o que eu fiz? Era muito caro. Eu posso até falar o preço aqui, era $500 cada livro. Um livro. Só que, assim, era um conhecimento tão rico que eu falei assim, tá bom, comprei. Nunca me arrependi. E eu vou dar o conhecimento que estava lá dentro do livro para vocês. Olha esse dado. Me perdoa Oi. cortar, mas só consegue tirar o compartilhamento e compartilhar de novo, que eu acho que alguém riscou sem querer, eu não sei como tira. Tá. Tá. Interrompi. Show. E cadê ele? E agora? Aqui. Voltou? Ótimo, voltou. E aí, qual que é o conhecimento que está lá no livro? É o seguinte: 80% de um evento acontece na preparação. Pensa no show de rock, ou sei lá, o show de pop, ou um show de crianças. Não quero, né, contextualizar ele, mas pensa num evento. Pensa num evento da Renaudê, pensa num evento lá.
Ele aconteceu 80% na preparação. Foi lá atrás. Quem vai cantar, quem vai falar, quem vai a iluminação, o som, os contratos, tal. Foi tudo planejado. Foi tudo feito. Voltando para o micro aqui, às 5 horas da manhã, as tarefas aqui, eu estou planejando o meu dia. 80% do meu dia foi feito ali de manhã. Foi no planejamento. E ele levou segundos ou minutos para acontecer o planejamento. A execução é 20%. E ela leva um mega tempo para acontecer. Ou seja, o que é importante? É o planejamento. Depois você vai lá e só vai executando, só faz aquilo que você combinou com você mesmo. E outro, você combinou com você porque é a sua coisa, é a sua vida, é seus sonhos, você que gosta daquilo, ninguém te obrigou a planejar aquilo. Por que você está planejando? Que chato fazer isso. Ué, você que planejou, por que está chato? Planejou outra coisa. Você entende quando você começa a entender a organização do tempo, você está fazendo para você, por você e porque você ama. Pode ser que às vezes tenha coisas chatas, e tem coisas chatas, lógico que tem, mas elas fazem parte de uma coisa maior, que é para você. E aí, né, eu estou batendo o olho aqui no tempo, eu vou falar de uma coisa chamada... Eu vou falar sobre os ciclos, né, que eu falei dos ciclos, e esse trabalho é muito importante. Entenda uma coisa, a gente tem muitos ciclos abertos. E esses ciclos eles ficam na cabeça porque a gente não pôs no papel. Tudo precisa ter hora e momento para acontecer. Então, se você não coloca no papel, eles ficam para acontecer aonde? Agora. E onde eles estão armazenados? Aqui. E aqui, na sua mente, é o lugar mais importante, é onde você precisa ter limpo, para ter o quê? Criatividade, insight, para você ter imaginação. Então, se você não anota no papel, não coloca a hora para as coisas acontecerem, ou não traz os ciclos que estão abertos e marca a hora para eles acontecerem, fica tudo aqui. Aí você acorda no meio da noite pensando em alguma coisa. Ou então você está aqui, lembrei, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer aquele outro. Por quê? Porque você não pôs hora para acontecer, está tudo aqui para acontecer agora. E aí você não dá conta de nada. E você não acorda e não se apercebe do que está acontecendo aqui em tempo presente. Porque esses ciclos não são de tempo presente, são do passado. Você abriu eles lá atrás, e aí você não está em tempo presente, você está no passado. Isso me custou muito para entender isso. Hoje eu converso com o Felipe, o Sávio, estão estudando bastante também, e eles falam, eu não sabia que era isso, Marcelo. Eu falei, pois é. Então, fecha e só abre aquilo que foi importante. Eu vou abrir isso aqui. Não, mas calma, mas quando eu vou fazer? Não tenho tempo, então não vou fazer. Faz sentido com a minha vida? Não faz, então nem abre o ciclo. Faz sentido, tá, qual dia, qual hora? E aí você começa a se organizar. E aí você vai colocando ali, mas eles têm que fazer sentido com a sua vida. De novo, eu passei a tela aqui e voltei. Diminuindo o estresse, né? Essa é a imagem do estresse. O estresse é isso. O que é o estresse? O estresse é você estar fazendo o que você não ama. O estresse é você estar fazendo aquilo que você não programou para você está sendo efeito. O estresse é você estar querendo ultrapassar uma barreira que você não consegue porque você não tem conhecimento, porque você não consegue parar para ter aquele conhecimento. E você não tem aquele conhecimento porque você não tem vontade para ter, porque é uma coisa que não é sua, você não gosta. Então você não vai fazer força para ter aquele conhecimento. Entende o buraco? Quando você ama, quando você quer aquilo, você vai achar uma forma de ter o conhecimento. E você vai cuidar de você para se colocar numa posição de produtividade para você passar através da barreira. E entende uma coisa do meu estado de gratidão. Junto com ele existe um outro estado, chama estado de felicidade. A felicidade se encontra quando você ultrapassa as barreiras no caminho dos seus objetivos. Ela se origina de dentro de você. Se os seus sonhos e os seus objetivos estão dentro do seu coração, você que escolheu e são seus, as barreiras que você ultrapassa vai fazer com que se origine dentro de você felicidade, porque você está no caminho certo. Se você ultrapassa barreiras, dificuldades e não se origina a felicidade, você não está no caminho certo. Não faz sentido. Experimenta, superar uma barreira de uma coisa que é uma dificuldade de um sonho seu. E aí eu falo para você, tem barreira? Lógico que tem, está cheio de barreira. Tem barreira temporal, tem barreira de distância, vou ter que ir até outra cidade, vou ter que falar com tem barreira, tem todo tipo de barreira. Barreira intelectual, preciso aprender, preciso ler um livro, preciso ler um formulário, preciso ler um manual. Tem muitas barreiras. Só que se você não tiver descansado, se você não estiver bem com a sua família, se você não estiver bem com seus amigos, se você não estiver bem com o seu corpo, com a sua saúde, com Deus, com a sua espiritualidade, com o meio ambiente, com tudo isso, como é que você vai vencer uma barreira? Porque na hora que vier a primeira tarefa, você pode até vencer. É a primeira. E quando vier a segunda?
É mais ou menos. E na terceira, eu vou comer, vou beber, vou fumar um cigarro, vou sair, amanhã eu faço. Perdeu. Perdeu para você mesmo. A gente escuta o tempo todo por aí, o seu maior inimigo é você, a maior dificuldade é você, é vencer você, está tudo contextualizado aqui. É isso. É se alinhar, é entender isso. E assim, o que eu estou dizendo aqui para vocês é o que eu vivo, é o que eu faço e é o que eu ensino e mostro com exemplos. Essa é a vida real. Esse não é o verniz social. O que é o verniz social? Você pegou uma madeira bonita, que linda a madeira, né? Tira o verniz. Você olha, nossa, está podre. Então, assim, não adianta mostrar foto que está legal, não adianta falar que está bonito, se você não está vivendo e está experimentando e sentindo de dentro para fora. Pode ser que algumas pessoas não saibam e não sintam. Outras que estão vivendo dessa forma que eu vivo, só de sentir e olhar para você já sabe o seu sofrimento que você está passando. Lógico que eu não estou aqui para diminuir, invalidar, anular ou julgar ninguém. Muito pelo contrário, eu estou aqui para te esclarecer, pela sabedoria que me foi dada, de que existe consciência sobre a sua consciência de que sim, a gente consegue mudar isso, existe caminho. Se eu conseguir passar através e estou passando, você também consegue. E se você já tem esse conhecimento e você tem conhecimento além do que esse conhecimento, bem-vindo. Você é uma pessoa abençoada e você, não sei se você sabe, mas existe um dado que é o seguinte: você pode estudar todos os livros que você quiser, mas vai chegar um momento que aqui, ó, trava. Você não consegue mais alcançar conhecimento. Não entra. É louco isso. Não sei se você já passou por isso. Sabe como entra mais conhecimento? Para de estudar. Não estuda mais nada. Começa a ensinar. Ensina tudo o que você sabe, que ele começa a vir por insight. Você fala, que loucura é essa, meu Deus? E aí depois, claro, você continua estudando, mas quanto mais você compartilha, mais você aprende. Eu falei ontem, antes de ontem, para minha namorada, eu falei assim, mas é incrível, é louco. Não tem outra palavra para definir, ainda não achei, eu quero achar uma mais bonitinha, né, para ficar mais agradável. Mas é loucura, eu falo assim, gente, eu vou fazer uma live, eu vou fazer um treinamento, a pessoa sai bem, eu sou 100 vezes melhor. Eu falo, meu Deus, como isso? Então, assim, compartilha, ensina. As pessoas precisam conhecer quem é você. As pessoas precisam saber o que tem dentro de você. As pessoas precisam saber qual é o seu sonho. Porque senão o grupo não vai poder te ajudar. Dê-se a conhecer. Promova-se, dizendo o que você faz, quais são os seus valores, o que você busca, e seja inteligente, vá indo aos poucos, vá se comunicando. Existem modos de operação na vida. O modo mais baixo que existe é desorganização. Você não tem rotina, você não faz planejamento, você não entende de sonhos, de metas, você não tem agenda, você não sabe dos seus papéis, você está ali criando resistência com um ou com o outro. Eu sei das dificuldades que é largar um vício, resolver um problema com o pai, com a mãe, com o namorado, com a família. Eu sei. Não estou aqui diminuindo o dor e o sofrimento de ninguém, muito pelo contrário. Poderia ficar aqui horas contando experiências que você vai falar, ufa, que alívio, que ele sofreu pra caramba para entender o que ele tem. Mas é o seguinte, você precisa fazer isso, porque essa é a opção. É uma opção que é para você viver por amor. Você não pode viver pela dor. Cada um sabe como que é ruim a dor que sente e que experimenta. Então, eu falei, papel e caneta na mão, que é um ciclo de ação, esse é o caso e efeito. Ok. E isso não é para você. Esse era o ponto que eu queria chegar. Você pode realmente dizer, isso não é para mim, eu tenho outras ideias, eu tenho outro caminho, tudo bem. Né? Isso daqui é o meu ponto de vista, é a forma que eu encontrei para me expandir, a forma que eu encontrei de ser feliz, de me conectar com pessoas, de ter o controle emocional, um controle espiritual, de resgatar minha essência, de encontrar minha missão, de encontrar o meu propósito, de ajudar pessoas, de me sentir feliz, de me sentir realizado, de vencer os meus fantasmas, de vencer os meus vícios, as minhas dificuldades, as minhas fraquezas, os meus fracassos. Essa foi a forma. E ela funciona para mim, eu estou muito feliz. E cada dia ela se expande mais, ela me coloca em lugares melhores. Então, se você também tem a sua, ou se existe comunhão de coisas, comunica. Lembra que eu falei? Vai chegar um ponto que talvez você esteja nesse ponto e você fala, por que eu não vou mais para frente? Por que eu não ando? Começa a ensinar. Começa a ensinar as pessoas o que você sabe, porque você sabe coisas boas.
Você sabe coisas muito... Lembra, eu falei o valor de cada um de vocês? Vocês têm coisas brilhantes, talvez para agregar, talvez não, para agregar na minha vida, para me ajudar na minha jornada, para que eu alcance meus objetivos. Nós temos conexões e amizades incríveis. Então, faça isso e você vai entender que isso também vai te ajudar a se desdobrar e alcançar cada vez mais, né, o seu próprio sucesso e os seus objetivos. E, ó, deixa eu ver que está apertado, mas eu falei disso daqui. Eu não gosto dessas palavras, ó, ética e justiça, porque elas são extremamente conceituais. Mas que bom que eu falei delas sem tocar na nomenclatura. Ética é o que você faz para você mesmo. Como? Cara, eu decidi que eu vou me alimentar bem. Isso é ética. Ah, eu me decidi que eu vou comer esse monte de porcaria. Isso é ética. Você está falando lá dentro ou fora. Ah, e a justiça? A justiça é o que acontece se você colocou ela dentro ou fora. Colocou ela dentro? Não tem justiça. Justiça é uma intervenção para que você faça a sua vida continuar existindo. Qual que é a intervenção? Dor. Na primeira área da vida é dor. Você já comeu besteira, está gordo, está mal, está cansado, você está experimentando o quê? Dor. Isso é a justiça da primeira área da vida. E na terceira, cara, você vai ser despedido, ninguém vai te contratar, você não vai ser uma pessoa reconhecida, ou então a justiça dos homens mesmo, vai te tirar daquele lugar, vai te penalizar, vai te dar justa causa, vai te prender. É um grupo. Mas a ética? A ética, não, cara, eu sei que eu tenho que estar no horário, eu sei que eu tenho que cumprir as minhas tarefas, eu sei que eu tenho que reconhecer o trabalho, eu sei que eu tenho que fazer o que tem que ser feito, eu faço. E aí é seu, é o que você faz para você. Então, como eu descobri que isso é para mim? Vivendo. Foi na porrada, doeu. E eu entendi. E todo mundo já teve as experiências. Eu não tinha o conceito, olha que loucura. E essa história, eu fiquei 5 anos na faculdade, não entendi o que era isso. Depois no cursinho, mais 7 anos estudando, não entendi. Olha que loucura, não entendi o que era isso. Me deram um livro, toda hora que eu livro tem livro aqui. Me deram um livro desse tamanho, eu falei, eu não vou ler esse livro que falava sobre ética, eu sabia que ali, no direito, na justiça, o conceito não era verdadeiro. Eu fui descobrir isso em outra ciência, em outra religião que lidava com conceitos mentais, de como funcionava e operava a mente humana, com relação à sobrevivência, aos ciclos, a existência, ser causa, efeito, as áreas da vida. Aí eu entendi. E é basicamente, simplesmente isso. Espero que vocês tenham entendido isso também. E aqui, né? 10 vezes mais tempo vivendo por amor. Como assim viver por amor? Faz o que você gosta. Assume os seus papéis e faz o que você ama. Você vai escolher o que você ama no seu papel. Você gosta, faz o que você ama. Que aí a vida flui. A vida é leve, e aí não é nem trabalho, é produção, aí não é nem, sabe, é viver, aí a vida fica boa, a coisa fica agradável. Agora eu vou abrir aqui para a gente, né, o Eric me dá um help aí, ou vocês colocam lá no chat, né, para a gente ter umas dúvidas ou considerações que alguém quiser fazer, e daqui a pouquinho também aí a gente encerra por conta do tempo de vocês e pelo tempo que a gente combinou aqui, porque tem um almoço lá embaixo me esperando também, né? Surreal, irmão, surreal. Deixa eu compartilhar só rapidinho, galera. Quem quiser fazer alguma pergunta, eu acho que existem várias perguntas a serem feitas, né? Aí o Marcelo fala aí quanto tempo tem mais aí que a gente possa utilizar. Vamos fazer assim, eu respondo 2 perguntas e depois todas as outras perguntas eu respondo por escrito e eu mando resposta. Fechado, excelente, perfeito. Tá? Excelente, perfeito. Então, vejam aí 2 perguntas, quem quiser perguntar, compartilha aí no chat ou então levanta a mão que eu libero para fazer a pergunta. Se tiver todo mundo vergonha, não quiser perguntar nada, também não tem problema. Tá. E aí, não, mas eu queria compartilhar um ponto sobre isso do treinamento do Márcio. Toda vez que eu já tive esse treinamento com ele, tudo isso que a gente compartilhou, tudo que eu aprendi com ele, uma coisa muito importante para mim é esse lance do tempo, que eu era um cara que eu não era regrado com o tempo. E a gente teve vários, né, Marcel? Marcel sempre puxava, pô, Eric, você tem que estar no tempo, cara. Os arranca-rabo a gente teve. Vários. Até arranca-rabo teve. Vários. E ele falou, cara, ó, você programou de tal horário, é tal horário e até tal horário. E eu sempre fui um cara muito falador, né? Vocês sabem disso. E isso trouxe uma gestão muito maior na minha vida, em todos os aspectos. E segundo ponto, os lances dos ciclos, né? O ciclo aberto. Se você abrir um ciclo, você vai ter que fechar esse ciclo. Então eu fiquei muito mais seletivo com tudo que eu começo. Se for para começar algo, é algo que eu vou terminar.
Se eu não for terminar e for fazer, eu não começo esse algo. Então, esses ensinamentos, cara, trouxe para minha vida, mudou muita coisa na minha vida. E, cara, gratidão, gratidão, cara. Toda vez que eu te escuto, me vem vários insights aqui, eu já começo a conectar em muita coisa. E é Anota. surreal, surreal, é surreal, é impressionante. E, galera, bora, quem quer fazer Legal. pergunta? Legal. Alguém Deixa gostaria eu de fazer? compartilhar aqui, Eric, mais Claro, um claro. pouquinho. Ó, deixa eu compartilhar a tela aqui. Ó, lembra que eu falei da tarefa? Ó, adiciona lá meu Instagram, @marciomelo, vai na bio, baixa o e-book, imprime o material e segue as instruções para você verem o passo a passo de você criar sua rotina, organização do tempo. Todas as minhas lives estão gravadas lá no IGTV, você pode assistir e acompanha o conteúdo. E, né, aqui a frase da minha namorada, a melhor forma de gratidão é continuar fazendo aquilo que é o certo. E aí vocês vão conseguir acompanhar, né, e ter mais informações. Eu vou lançar agora, a partir do dia 1º de julho, um programa de 21 dias para lançar minha mentoria em grupo. Eu vou fechar grupos de mentoria e aí a gente vai poder, né, vocês vão poder participar aí, quem quiser fazer a mentoria comigo. São 10 semanas, um encontro por semana, e que eu vou fazer todo esse processo, né, de desenvolvimento pessoal, todo esse conceito de trazer para você isso. Não vai ficar comigo. Eu já tenho isso, eu já tenho essa transformação. Então, vou transformar você e fazer com que você tenha essa habilidade. E depois de 10 semanas, você vai ter todos esses conceitos, você vai ter tudo isso para você. E não porque isso é uma coisa mecânica, mas é porque você entendeu, lembra? Só vai ser verdade para você se fizer sentido, se você experimentar. E o objetivo é que você experimente as coisas. Porque se você não experimentar, não faz sentido. Vocês me entenderam? Deixa eu ver aqui. Alguém mandou uma pergunta aqui, ó. Cadê? Sim. 3 novas. Só agradecer, Clara, tá? Que não tem agenda, se torna agenda dos outros. É isso aí, Luciana. Tá, a Ali aqui. Qual foi sua epifania? Seu momento onde tudo encaixou e se tornou leve? Foi, como eu disse aqui na live, não sei se já chegou antes, mas enfim. Faltava só alinhar, olha só, faltava só alinhar a minha relação com Deus. Eu não tinha Deus na frente de tudo na minha vida. Era esse conceito que não estava alinhado. Eu sabia o que eu tinha que fazer e eu não fazia. E quem me autorizou e quem me deixou ter a sabedoria e o conhecimento do que eu tinha que fazer foi Deus. Não foi mais ninguém. Não fui eu. De amar alguém como eu amo minha namorada, quem me permitiu sentir isso foi Deus. E eu tinha que honrar. Então, assim, sempre que eu deixava de honrar, sempre que eu deixava de fazer, o meu problema era com ele, era com Deus. Então, quando eu tive esse insight, essa epifania, eu falei assim, opa, peraí, eu não estou honrando a coisa mais importante e valiosa de toda a minha existência. E a partir dali eu comecei, e eu entendi que isso era viver por amor. Se é meu, eu sinto, eu amo isso, senão não seria meu. E aí eu comecei a ser, comecei a fazer, comecei a seguir e colocar e o tempo que ajudou, né? Essa organização do tempo, porque aí você consegue colocar bonitinho cada coisa no seu lugar. E aí a vida ficou leve. A vida é leve, é encantadora. Eu quero que todo mundo tenha oportunidade de viver isso, de experimentar isso. Eu não estou aqui no papel, eu estou aqui, eu estou assim, eu sou assim. Né? Até no meu e-book novo que eu estou lançando, eu dou um bônus lá de falar sobre ser e estar. Hoje eu estou assim e eu posso dizer que eu sou isso. Eu estou vivendo, Márcio, em todas as áreas da vida, como uma pessoa plena. Lógico que eu tenho coisas para melhorar, mas eu estou, sabe, florescendo. Isso é muito bom. Obrigado pela pergunta, viu? Adorei. E é isso, acho que não tem mais pergunta aí, Eric. Tem mais uma pergunta, Marcião, se possível, irmão, Cadê? do Fábio, para a gente finalizar, que ele pergunta, né? Fabião, cadê o Fabião? A rotina é algo surreal e incrivelmente necessária. Como Tá fazer aqui. em casal com realidades diferentes? E tem mais, se puder, mais uma pergunta. Porra, Fabião. Finalizar? Tá. Fabião, eu já gostava de você. Agora você me fez uma pergunta que eu gosto mais ainda. Fabião, é o seguinte, ó, e para todo mundo, essa daqui é uma questão que não só para o casal, mas para o casal, sim, para o casal, para quem mora com os pais ou para quem mora com crianças. É a seguinte, você precisa organizar a sua vida e os seus horários e a sua rotina. Depois, ajuda a pessoa, ensina ela e organiza dela. Entendeu? Lembra que eu falei
que você vai aprender mais quando você ensinar alguém? Então, primeiro aprende e ensina ela e ajuda. E isso vale, e é muito bacana, tanto com os pais quanto com as crianças, porque quando você ajuda uma pessoa a organizar a rotina dela e mostra, aí você vai ter que explicar, mostrar, contextualizar o porquê que a sua se integra com a dela, isso tem o chamado afeto. Eu falo isso bastante com as mães e os pais, porque é muito difícil hoje você conseguir encontrar o canal de afeto com as crianças. E esse é um canal muito grande de afeto, porque é um interesse verdadeiro. Você quer saber que hora que a criança vai acordar, que hora que ela vai dormir, o que que ela vai fazer. Será que ela já fez? O que você quer fazer? E você vai conversar com a criança. Quero fazer isso, isso, isso e aquilo. Ou seja, você está muito próximo, você está hiperconectado. E depois você faz o follow-up, o acompanhamento, né, de interesse real. Você quer saber como é que foi, conseguiu, ficou alguma dificuldade, no que eu posso te ajudar? E aí é lógico, isso é uma habilidade, né? E vocês vão desenvolvendo isso juntos, o casal, com os pais, com os filhos. Isso daí tende a se expandir, entendeu? Beleza, Fabião? Incrível, Depois Marcelo. comunica a sua experiência aí com o pessoal. Com certeza tem bastante coisa para agregar. Cadê a Erika, a Marcião, outra? só mais uma última pergunta então do Célio. Pode ser ele quer fazer por áudio para você? Vou abrir o áudio dele, Claro, com por certeza. Manda ver favor. aí. Cadê ele? Célião. Ele ali. Gente, mas muito legal, cara. Que, nossa, satisfação tá usar esse tempo aqui, né, cara, de um sábado para estar aqui batendo esse papo enriquecedor, cara. Obrigado. Gratidão aí pelo seu tempo, né, em usar com a gente aqui. Eu preferi fazer assim, você tentar ser bem sintético, porque para escrever isso é um pouco difícil, cara. É assim, as pessoas, eu acredito, né, porque assim, o que a gente tem a certeza? De que nosso tempo é limitado, certo? O tempo macro, ou seja, a gente vai morrer um dia. Então, assim, as pessoas vivem sob essa pressão de ter que aproveitar esse tempo de existência dela da melhor forma possível, né? E eu acho que muito dessa coisa das aflições, das ansiedades, tem em a pessoa não conseguir se resolver. E o tempo vai passando e a pessoa não vai conseguindo se resolver dentro desse tempo, dentro desse tempo que eu posso dizer que é micro, digamos assim, que é o tempo de cada um. Eu acho que muita gente se perde nisso, né? A gente tem a pressão, por exemplo, quem é empreendedor, por exemplo, tem a pressão de sempre atingir o sucesso em determinado tempo, que a pessoa tem que saber quando é e como vai ser, né? Sim. E muitas vezes, quem já tem a famosa estabilidade, ou quem é CLT, vai atingir ali o seu Eldorado, sei lá, quando se aposentar e tudo mais. Você tem alguma coisa assim que trabalha essa coisa dessas aflições, dessas ansiedades em relação ao objetivo que a gente sim, tem que vamos lá, atingir? vamos lá. Se... Parabéns pela pergunta, adorei. Eu adoro responder perguntas. Eu queria ter tempo aqui para a gente responder todas, mas enfim, vamos lá. É um pouco meio holístico, assim, acho que tem a ver com Deus. Sim, é o seguinte. Faz o trabalho de fechar os ciclos. Com certeza tem muito ciclo aberto aí desnecessário que está pairando aqui na sua mente, que está te deixando ansioso. Lembra, ansiedade é incerteza sobre o que vai acontecer no futuro. Ele está pouco preenchido com tarefas que você precisa executar para alcançar os seus objetivos. E tem muita coisa aqui de ciclos abertos que foram abertos no passado e que estão aqui te fazendo remoer esses sentimentos. Porque se você tem uma programação grande para o futuro, no futuro só tem coisa positiva, porque você programou. Então, o que vai vir de lá são emoções positivas. Se você não tem a programação, ou se você está com ciclos abertos no passado, o que vem do passado é frustração. Então, você precisa fechar os ciclos do passado, porque eles estão te confrontando aqui em tempo presente. E eles estão te fazendo ficar aqui nesse rodamuinho e sofrendo na sua existência. Então, fazer essa limpeza dos ciclos vai te ajudar a ter um pouco de fôlego, a se libertar um pouco disso. E quanto mais você acelerar esse processo, melhor você vai ficando. E vai ser transformador. E aí, o que você falou, a resposta é, cara, fazer minha mentoria. São 10 semanas, você vai ter um acompanhamento meu, em grupo, que aí você vai entendendo passo a passo que você vai poder fazer essa transformação, entendeu? Eu tenho mentores em todas as áreas da vida. Eu aprendi isso também. Eu aprendi, né? Eu não lembro o nome dele, Thiago Tesman, um cara do marketing. Ele falou, cara, você precisa ter humildade para saber que você não sabe coisas que outras pessoas sabem mais do que você. Cara, hoje eu tenho uma rede, eu ensino isso na mentoria, eu tenho uma rede de pessoas que sabem muito mais do que eu e que eu tenho acesso rápido e fácil a elas.
Barack Obama fez uma palestra há 2 anos aqui no Brasil, na VTEX, eu tive a oportunidade de ir lá, acho que o Eric lembra, eu comentei muito com ele, e ele falou assim, cara, para a gente encerrar aqui, ele falou, por que eu sou considerado o melhor presidente dos Estados Unidos? Eu sou considerado o melhor porque eu formei a melhor equipe de pessoas ao meu redor. Então, qualquer problema que eu tinha o melhor cara para me dar a resposta o mais rápido. Então, qualquer problema que eu tinha na área da família, eu tinha o melhor cara e o cara rápido, meu amigo. E eu tinha um problema na área da saúde e o melhor cara e rápido. Então, é isso. Você tem que criar sua rede de conexões depois, né, no próximo passo, com as pessoas que estejam nesse processo e que sejam boas. Entendeu? Quem são seus amigos de verdade? São esses, e que você vai criar. Você vai ser causa. Chega de ser feito. Vamos virar essa chave. Top. Beleza, Celhão? Top. É isso, top, gente. Marcelo, eu quero agradecer. Posso? Claro, antes de agradecer, Marcelo. Foto. Antes de agradecer, deixa eu só promover. Sigam o Márcio no Instagram. Cara, tem muito conteúdo lá. Eu vejo as lives do Márcio também. Claro, muitas vezes não consigo ver ao vivo por conta do horário, que é o horário que ele está no pico de trabalho. Mas sigam lá, porque realmente o conteúdo que o Márcio traz, ele é muito direto. Ele não tem, sabe, aquelas coisas que às vezes a gente não consegue entender. Você entende. E agora cabe só a gente pegar essa informação e usar, e aplicar, e fazer com que isso seja verdade para você. Isso eu aprendi com o Márcio também. Verdade é só aquilo que você pega, ou escuta, aprende, aplica, isso acontece, isso é verdade na tua vida. E o que é fechar ciclo? Só para conceituar para vocês. Eu tive um problema de relacionamento lá atrás, e algo que não ficou muito bem para você, fecha o ciclo. Resolva aquela situação, acaba com aquilo, isso é fechar ciclo. Né? Então, isso pode fazer em várias áreas da tua vida. Então, Marcelo, só promover, sigam o Márcio Melo, lá no Instagram. Cara, tem muito conteúdo incrível. Márcio, só quero agradecer de novo, irmão. Sei que você quer finalizar, mas obrigado pelo teu tempo, porque eu sempre, quando eu te escuto de novo, quero estar mais perto de você e absorver mais esse conteúdo teu. Eu acho que a energia, cada vez mais, ela flui quando a gente está com pessoas que têm a mesma visão e o mesmo propósito. Obrigado, irmão. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado a cada um de vocês. Aí depois ainda vou ler aqui no bate-papo, aí se tiver mais perguntas eu respondo. Obrigado, gente. Vamos tirar uma foto aqui. Eu não sei se alguém que está com a câmera fechada ainda puder abrir. Quiser abrir, a gente tira uma fotinha aí para sair todo mundo. Aí, e o pior que eu nem tô. Eu falei da luz, deixa eu ver se tem uma luz aqui, mas enfim. Aqui, sorrisão. Ó, o Hudson aí, ó, meu grande amigo Hudson. Ah, meninão. Então, gente, obrigado. Fiquem com Deus aí. Um excelente sábado, domingo para vocês. E a gente vai se ver bastante ainda, viu? Grande abraço. Obrigado, valeu, viu, irmão. Gratidão de novo, cara. Obrigado. Bom almoço para a família aí. Tamo junto. Valeu, galera. Ótimo sábado, ótimo fim de semana. Vamos com tudo. Fazer acontecer. E, ó, a felicidade se encontra depois que você ultrapassa as barreiras a caminho do seu objetivo, ó. Tamo junto. Valeu!